Existe uma noite que não é apenas uma memória, é um marco no tempo e no espírito. Uma noite onde o céu tocou a terra e a morte foi obrigada a recuar. Essa noite se chama Pessar. Pessar, no hebraico, que significa passar por cima ou saltar, poupar. Não foi apenas um livramento físico no livro do Êxodo, na ocasião da 10ª praga, quando Deus livrou os filhos de Israel da morte dos primogênitos. Foi o nascimento de um povo e de um padrão eterno de redenção. O cenário: o povo do Egito estava debaixo de uma opressão, sem voz, sem identidade, sem futuro, sem planos. Deus disse para este povo: separem um cordeiro e que ele seja sem nenhum defeito. Sacrifiquem no entardecer. Marquem os umbrais da porta com o sangue deste cordeiro, e este sangue será por sinal. Quando o anjo da morte passar, a casa que estiver marcada nos umbrais, ele não vai entrar e não haverá morte. Em hebraico, cordeiro é ser e sangue é dam. Naquela noite, não foi a força que salvou, foi o sangue. Quando o juízo passou, ele não perguntou quem era mais forte, mais justo ou mais digno. Ele só procurou uma coisa nos umbrais da porta: o sangue. E onde havia sangue, a morte não tocava. Agora, espera. Isso não ficou no passado. Séculos depois, um homem entra em cena chamado Yeshua. E quando João Batista olha para ele, ele declara algo que não é poético, é profético, é espiritual, é divino. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa mensagem não é uma metáfora, era a conexão direta com a festa de Pessar. João estava profetizando que ele era exatamente o Cordeiro de Pessar, o Cordeiro Pascual. Ele foi entregue exatamente no dia de Pessar, exatamente no tempo de Pessar, porque ele é o cumprimento de Pessar. Todos nós sabemos que ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo e que foi sacrificado. Por isso, nós comemoramos o Pessar. O sangue nos umbrais no Egito era uma sombra. O sangue na cruz é a realidade. E aqui está o ponto que muita gente ignora e talvez você também esteja ignorando. Pessar não é uma tradição judaica ultrapassada. É um alinhamento profético e espiritual que devemos observar. O próprio Deus, em Levíticos 23, Sefer Vaikra, chama essas festas de Moedim. São tempos determinados, encontros marcados pelo próprio Eterno com o seu povo aqui na terra. Não são festas dos judeus, são festas do próprio Deus. E Pessar acontece no dia 14 de Nissan ao entardecer, seguida pelos pães asmos, que são os Hag Hamatzot, do dia 15 ao dia 21. Completam os 7 dias. Tudo isso aponta para um ciclo espiritual, divino e profético. É quando remover o fermento, o hametz, que representa o pecado, o orgulho, a corrupção interna, a maldade, deve ser feita. É quando devemos viver a libertação verdadeira. Agora deixa eu te confrontar com algo que talvez você nunca parou para pensar. Você diz que segue Yeshua, mas ignora o calendário que ele viveu? Você celebra o sacrifício, mas despreza o tempo profético em que ele aconteceu? Existe uma desconexão aí, tem algo fora do lugar. Talvez seja por isso que muita gente vive uma fé fraca, sem entendimento de tempo, sem profundidade espiritual. Pessar não é sobre ritual, é sobre lembrar quem você era e quem você se tornou pelo sangue do Cordeiro. É sobre sair do Egito interior. É sobre alinhar o seu espírito com aquilo que Deus estabeleceu desde o princípio. Porque, desde o princípio, ele já havia sacrificado o Cordeiro de Pessar também. Porque redenção não é só um evento, é um caminho. A pergunta é muito simples. O sangue ainda está na porta da sua vida? Ou você já se acostumou a viver como se nunca tivesse sido liberto por esse sangue e pelo poder do sacrifício desse Cordeiro? Pense sobre isso.